nós também já vimos que a ordem pública incide no terceiro nível, quando ela, então, evita o exercício, ou pode evitar, o exercício de direitos que as partes, ou que uma das partes, adquiriu no exterior. Esse direito adquirido no exterior pode ser tanto um direito estabelecido por uma decisão judicial proferida no Estado estrangeiro, ou uma decisão que, proferida por quem quer que seja no âmbito do ordenamento jurídico estrangeiro, no Brasil só poderia ter sido proferida pelo judiciário, e aí há um tratamento diferenciado. Também pode acontecer de ter sido um direito que se constitui no âmbito particular, no âmbito privado, e que alguém quer exercer no ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós temos uma infinidade de possibilidades fáticas e um tratamento diferenciado a depender das circunstâncias. Basicamente, quando a gente fala em direitos reconhecidos, direitos adquiridos no exterior e reconhecidos no Brasil, nós estamos nos preocupando com duas grandes classes de direitos, que são aqueles que dependem de homologação judicial, de homologação da decisão estrangeira pelo judiciário brasileiro, e outros direitos que, não sendo necessariamente obtidos ou passíveis de serem obtidos no Brasil na esfera judicial, podem ter o seu reconhecimento garantido fora do... não tem problema, Bruna. Podem ter o seu reconhecimento garantido, ou o seu reconhecimento garantido fora da esfera judicial no Estado brasileiro. Então, basicamente, para a gente compreender que tratamento nós vamos dar para esse direito obtido no exterior, aqui no Brasil, a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer é: esse direito, no Brasil, depende de intervenção do Poder Judiciário? Se ele depender da intervenção do Poder Judiciário no Brasil, o seu reconhecimento deverá ser obtido perante o Poder Judiciário. Vai ser necessário, então, dar início a um procedimento judicial que, via de regra, não precisa necessariamente ser contencioso, ele pode ser, as partes podem estar favoráveis a ambas as partes ao reconhecimento dessa situação jurídica constituída no exterior, mas vai ser necessário provocar o judiciário brasileiro para que ele homologue a decisão estrangeira. Antigamente se falava em homologar a sentença estrangeira. Por que isso está equivocado? Porque nem sempre uma sentença estrangeira precisará de homologação. Basta a gente pensar numa situação que, para o judiciário estrangeiro, dependia da intervenção do Poder Judiciário, mas que aqui no judiciário brasileiro, no ordenamento brasileiro, no Estado brasileiro, pode ser obtido pela via extrajudicial, por exemplo. E aí a pergunta que se faz é: por que eu precisaria homologar essa decisão que, apesar de ter forma de sentença judicial no exterior, aqui no Brasil poderia ser levada diretamente para análise, por exemplo, de um cartório extrajudicial. E, muito embora a doutrina sempre tenha dito que isso era possível como tese, né? Em tese era possível deixar de submeter ao judiciário uma sentença estrangeira e reconhecer os seus efeitos no Brasil desde logo, bastando para isso que eu verificasse que aqui no Brasil
a intervenção, a manifestação do Poder Judiciário era desnecessária, né? Nesse caso, nós podemos obter os efeitos diretamente no poder, aliás, fora do poder judiciário, obter os efeitos diretamente no local onde se visa, onde se busca reconhecer aqueles aspectos relacionados àquela temática que está sob análise. Nesse sentido, então, o artigo 961 do Código de Processo Civil de 2015, parágrafo 5º, diz o seguinte: a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque se reconhece que esse divórcio consensual, se tivesse sido buscado no Brasil, poderia ter sido buscado diretamente no extrajudicial, sem a necessidade de dar início a uma ação judicial. E por isso, o nosso legislador processual de 2015 deixou explícita a desnecessidade da homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. O STJ é, aliás, o órgão judicial responsável pela homologação das sentenças estrangeiras, rectius, vou me corrigir, responsável pela homologação de decisões estrangeiras que, no Brasil, para produzirem os seus efeitos, dependem da chancela do Poder Judiciário. Então, a pergunta que eu tenho que me fazer é: aqui no Brasil, esse direito exigiria a intervenção do Judiciário? A resposta é sim. Então, eu preciso dar início ao processo de homologação de sentenças estrangeiras, de decisões estrangeiras, mesmo que essa decisão tenha sido proferida, por exemplo, pelo prefeito municipal de uma cidade japonesa. Porque no Japão, quem concede o divórcio, mesmo o divórcio litigioso, é o prefeito. E por isso, não há necessidade, há necessidade de nós homologarmos essa decisão. Há algumas decisões na Suécia, por exemplo, que são de competência exclusiva de Sua Majestade o Rei. Então, é o Rei Carlos Gustavo quem dá a palavra final. A decisão é uma decisão política, no mais das vezes, mas que aqui no Brasil, porque é essencial a intervenção do Judiciário, nós precisaremos levar ao Superior Tribunal de Justiça para homologação. Desde a emenda 45 de 2004, a competência para homologação passou a ser do Supremo Tribunal Federal e o Supremo, aliás, do Superior Tribunal de Justiça, deixando de ser do Supremo Tribunal Federal, e o STJ, então, homologa as decisões com um procedimento que, modificado o seu regimento interno, é um procedimento muito mais, vamos dizer assim, muito mais coerente e lógico do que o procedimento que era seguido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. No Supremo, antes da transferência da competência para o STJ, o que se assistia era a distribuição dos pedidos de homologação de sentença estrangeira para um ministro relator, um dos 10 ministros que recebem distribuição, porque o presidente tem competências próprias. Esses 10 ministros recebiam a sua distribuição e davam andamento, despachavam nos processos de homologação de sentença estrangeira, determinando a citação do requerido, determinando providências como a oitiva da Procuradoria-Geral da República, e isso tudo levava um certo tempo, além do que
era um processo visto como um processo de menor relevância do que habeas corpus, mandado de segurança, enfim, algumas outras ações de competência dos ministros e que acabavam passando na frente. Isso para lhes dizer que o processo de homologação de sentença estrangeira, quando era da competência do Supremo, demorava muito tempo. Com a transferência para o Superior Tribunal de Justiça, e antes ainda da adequação do regimento interno do STJ, o órgão especial aprovou uma resolução, a resolução número 9, e essa criava a classe processual das sentenças estrangeiras, SE, e da sentença estrangeira contestada, SEC, e essas duas classes processuais novas são, em princípio, de atribuição do presidente do STJ. Então, o presidente do Superior Tribunal de Justiça recebe um pedido que sempre se iniciará como de SE, ele vai sempre ter início como, depois da distribuição, ele vai ser classificado como sentença estrangeira. Essa sentença estrangeira fica na competência do presidente, ele manda ouvir o Ministério Público, ele manda citar o requerido, aguarda-se o prazo de contestação, se essa contestação vem, se ela chega por parte do requerido, ele determina a reclassificação, ela deixa de ser uma SE, passa a ser uma SEC, e, mais do que isso, ela é distribuída para um dos ministros que compõem o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça. Esse ministro, então, vai se encarregar dessa sentença estrangeira contestada. Já a sentença estrangeira que não é contestada, nem pela parte, nem pelo requerido, nem encontra no Ministério Público uma defesa da ordem pública brasileira, porque o Ministério Público poderia, por exemplo, analisando o conteúdo, alegar que aquela decisão, ainda que não contestada pela parte requerida, violava os valores fundamentais do foro, violava a ordem pública de terceiro nível, e ele, então, seria o defensor desses valores, pleiteando a não homologação. Mas, na hipótese dela não ser contestada, então, pela parte requerida, sofrendo ou não sofrendo embargos, né, vamos dizer assim, oposição pelo Ministério Público, a decisão é monocrática da lavra do presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ele é quem vai definir se aquele aspecto alegado pelo Ministério Público viola ou não viola a ordem pública brasileira, ou se o Ministério Público não arguir a violação à ordem pública brasileira, ele poderá monocraticamente decidir se aquilo viola ou não viola os valores fundamentais do nosso foro. Na hipótese de não ser contestada, então, a tramitação é muito rápida, muito célere, e rapidamente, ao se homologar a decisão, e essa homologação depende de um juízo que nós chamamos de um juízo de delibação, é uma análise que não implica, em hipótese alguma, a reanálise do mérito, vai se verificar exclusivamente se houve a conjunção dos elementos formais essenciais para a homologação e se aquele resultado visado pela parte não ofende a ordem pública. É um juízo de delibação, como eu disse, delibação vem do latim delibare, delibare é provar com os lábios, trazer aos lábios, é aquilo que se faz de forma superficial, você não vai comer, você vai degustar aquilo, vai colocar, sei lá, um pouquinho do vinho na boca, vai sentir o seu sabor e dizer se aquilo está adequado ou não está adequado, vai provar um pedacinho de chocolate, degustar, dizer se está adequado ao seu paladar ou não está. É isso que faz o Superior Tribunal de Justiça. Há também uma competência
para os juízes federais de primeira instância, na hipótese das decisões serem provenientes dos estados membros do Mercosul. Isso vem estabelecido num dos protocolos do Mercosul, protocolo de Las Lenhas, e nós temos, então, uma definição a partir desse protocolo, que foi ratificado pelo Estado brasileiro, de que não se precisa buscar a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, pode-se ir direto no juiz responsável pela execução da decisão. Então, ele, juiz responsável pela execução, procederá à homologação. Já o juízo, qualquer decisão proveniente de qualquer outro estado, precisa passar pelo Superior Tribunal de Justiça para esse juízo de delibação, e se ela for homologada, aí a parte interessada pega a decisão homologada e leva para a primeira instância para execução. O Supremo Tribunal Federal era o guardião da ordem pública, essa função passou para o Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião da reforma do Poder Judiciário, houve quem defendesse a outorga da competência não para o STJ, mas sim para os juízes de primeiro grau. Me parece que o Constituinte agiu bem em ter deixado a competência com o Superior Tribunal de Justiça, porque você tem uma, vamos dizer assim, uma conformação uniforme da ordem pública de terceiro nível. Se isso estivesse pulverizado nos diversos juízos de primeiro grau, talvez nós tivéssemos muita dificuldade em compreender o que é que se caracterizaria ou não como valores fundamentais do foro brasileiro. Estar nas mãos do STJ é, portanto, me parece saudável. Todos esses aspectos são melhor analisados numa disciplina optativa de quinto ano chamada Direito Internacional Privado, Aspectos Processuais. Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas lá a gente analisa com bastante cuidado todo esse procedimento, todos os requisitos, como é que se faz essa homologação e a defesa da ordem pública de terceiro nível. O que é importante vocês saberem é que é um juízo delibatório, não é um juízo que revolva mérito, é um juízo que se faz a partir da necessidade da intervenção do judiciário na determinação da justiça brasileira, não na perspectiva da justiça estrangeira. Para o juiz estrangeiro, aquilo poderia ser um assunto de cartório, de prefeito, de presidente, de rei, pouco importa, mas se aqui a competência é do judiciário para decidir esse litígio, a decisão estrangeira tenha sido proferida por quem tenha sido, deverá ser levada ao STJ ou ao juiz de primeira instância, no caso do Mercosul, para homologação. Homologado, ela está em vias de ser cumprida pelo juiz competente que vai executar o seu conteúdo. Se ela não for homologada porque se entende que ela viola a ordem pública brasileira, exemplo, não houve a garantia do contraditório da ampla defesa, por exemplo, do requerido, e o requerido vem à homologação da sentença estrangeira para arguir justamente isso. Ele diz, olha, eu nem sabia que eu tinha sido réu nesse processo, não fui citado adequadamente, não consegui exercer a minha ampla defesa e, portanto, não acho que essa decisão possa ser homologada. A ausência comprovada de possibilidades de defesa, de fato, leva à possibilidade da não homologação. É diferente da situação daquele que, citado, deu de ombros, falou, é lá da justiça estrangeira, isso não vai me alcançar nunca, não tenho patrimônio lá, deixa como está para ver como é que fica, faz corpo mole, não se defende no processo, mas se ele foi regularmente citado, porque veio o pedido de carta rogatória, o STJ mandou citar
citado ele foi, citado não se defendeu, etc., etc., não se vai alegar a ausência de requisitos formais. Houve citação válida, não houve defesa, porque não quis. Então, há a possibilidade da homologação nesse caso. Agora, eu dizia que há uma infinidade de outras situações da vida que independem de manifestação do Poder Judiciário. E dei o exemplo do parágrafo 5º do artigo 961, 961 do Código de Processo Civil de 2015. Ele diz que as decisões atinentes a divórcio consensual não precisam ser homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu posso ir direto averbar isso num cartório, porque havia a possibilidade das partes pleitearem esse mesmo divórcio numa repartição extrajudicial. Consequentemente, nós estamos diante de uma situação em que a intervenção do Poder Judiciário até pode existir no Brasil, mas que não era necessariamente obrigatória. E por isso não se precisa levar a homologação no STJ, é possível levar diretamente para registro, para execução dessa decisão no cartório competente. Da mesma forma, há outras decisões que essas nem sequer podem ser levadas ao judiciário. Uma delas é aquela decisão que casa uma pessoa. Se eu me casei no exterior, se eu me casei no estado de Nevada, né, na cidade de Las Vegas, tendo me arremessado para dentro de uma capela com uma outra pessoa, me casei com ela lá, obedeci às formalidades ou ausências de formalidades da lei do estado de Nevada nos Estados Unidos da América do Norte. O meu casamento é válido segundo as regras vigentes naquele ordenamento. Eu volto para o Brasil e este casamento está consolidado. Ele é reconhecido desde logo. Não há necessidade de homologação do casamento. O casamento é válido de pleno direito. Por que ele é válido de pleno direito? Porque não ofende a ordem pública. Se ofendesse, como é o caso do casamento da pessoa, que já sendo casada uma vez, se casa uma segunda vez no exterior e regressa ao Brasil ou ingressa no Brasil, trazendo as suas duas consortes, nesse caso, o direito brasileiro, como a gente viu na aula passada, vai homologar o primeiro casamento, aliás, vai reconhecer o primeiro casamento sem homologação, não há processo de homologação de casamento, e vai declarar nulo o segundo por violação da ordem pública brasileira. Mas o que eu queria salientar é que não há necessidade de intervenção do judiciário. Semestre que vem, vocês vão estudar direito de família e vão aprender em direito de família que há um dispositivo no Código Civil que determina a possibilidade de que as pessoas que se casaram no exterior, pessoas que contraíram o matrimônio no exterior, peguem o seu documento de comprovação do casamento e tragam para um cartório de registro civil das pessoas naturais e homologuem não, averbem esse casamento, registrem esse casamento no primeiro cartório da comarca onde a pessoa fixou o seu domicílio. Né? Essa possibilidade ela é aberta para quem, então, se casa no exterior e fixa domicílio no Brasil. Né? É a hipótese de você... Aí, só um minutinho, gente.
É a hipótese de você é, ter se casado no exterior e depois resolver mudar o domicílio para o Brasil, ou há uma hipótese também da pessoa ter se casado no exterior, mesmo que ela é, já fosse domiciliada no Brasil. Vai casar no exterior, porque a família dela toda está no exterior, ela quer casar no local onde os seus parentes vão poder, enfim, acompanhar o matrimônio, né? Nesse caso, seja na primeira, seja na segunda das possibilidades, o casamento assim realizado é comprovado por um documento, normalmente uma certidão, um contrato, alguma coisa celebrado no exterior, com validade, com validade naquele país, né? E esse casamento celebrado no estrangeiro pode ser registrado em até 180 dias, a contar da volta dos cônjuges ao Brasil, nesse cartório do respectivo domicílio. Na falta, se não houver no cartório do domicílio, se não houver no domicílio um cartório de registro civil, no primeiro ofício da capital do Estado, onde eles passam a residir. Isso consta do artigo 1544 do Código Civil de 2002. Agora, prestem atenção, isso não é uma homologação do casamento celebrado no exterior. É apenas e tão somente o seu registro num cartório brasileiro, com a consequente expedição de uma certidão brasileira, que faz prova da transcrição desse matrimônio realizado no exterior no território nacional, para fins de prova, para facilitar a prova do casamento realizado no exterior, né? Isso quando é celebrado perante autoridades estrangeiras ou mesmo perante cônsules brasileiros que têm funções é, de, de registradores civis nas respectivas circunscrições. Então, o que se faz ali é reconhecer o ato e dar às partes uma certidão brasileira que comprova o ato praticado, certo? Então, não se vai, não, pelo amor de Deus, não imaginem que isso se equivale ou possa equivaler a um casamento, perdão, uma homologação desse casamento. Não é. É o registro para dar para aquelas pessoas um documento em língua portuguesa, válido em todo o território nacional, para elas fazerem prova do seu estado civil, quando assim precisarem fazer. Caso contrário, eles iam ter que estar o tempo inteiro traduzindo por tradutor público juramentado a sua certidão, se casaram num país que não tem o português como língua oficial, e, eventualmente, consularizando ou apostilando essas decisões, esses documentos, porque toda vez que fossem fazer, por exemplo, um ato de aquisição patrimonial, para saber se o regime era o regime de bens do casal era A, B ou C, para entender se a aquisição é por ambos ou por um só. Então, para facilitar a vida dessas pessoas, o nosso legislador civil outorga a eles a possibilidade de requererem o registro no livro próprio, é o livro M do Registro Civil, desse casamento celebrado no exterior, certo? Então, isso como uma possibilidade de reconhecer esse direito havido no exterior. E assim, inúmeros outros direitos que, não tendo sido judicializados, por exemplo, se constituem como atos jurídicos perfeitos ou como direitos adquiridos e que as pessoas querem exercitar aqui no Brasil. Imaginem vocês que eu vou a sei lá, a
a uma galeria de arte num estado estrangeiro qualquer, adquiro uma obra de arte, essa obra de arte normalmente tem um registro, né, de autenticidade, esse registro de autenticidade deve estar escrito numa língua que não o português, esse documento prova também a transferência da propriedade desse, ou do próprio artista diretamente para o adquirente, ou da galeria de arte para o adquirente, e isso é o suficiente para eu reconhecer a existência da titularidade do exercício da propriedade. O exercício o direito de propriedade de titularidade do adquirente é comprovado por esse documento. E nós, pura e simplesmente, reconhecemos, sem necessidade de homologação judicial, dessa documentação comprobatória da aquisição da propriedade. Então, há uma infinidade de situações da vida que são pura e simplesmente reconhecidas. Reconhecidas. Direitos adquiridos no exterior e que são reconhecidos para serem exercidos no território nacional, tá bom? Agora, nós estávamos analisando, quando eu falei de ordem pública de terceiro nível, no finalzinho da aula da semana passada, nós estávamos analisando, era o método do direito internacional privado. Logo, nós temos aqui nessa aula vamos dizer assim, um hiato, uma análise da situação inversa, né, de algo que se constituiu no exterior, judicial ou extrajudicialmente, e que eu trago para produzir efeitos no Brasil. Mas o tema dos direitos adquiridos no exterior é um tema relevante para o direito internacional privado, por isso que a gente faz esse, vamos dizer assim, esse hiato na cadência da análise metodológica, para a gente entender o aspecto inverso, porque falávamos de ordem pública na aula anterior. Tá bom?